Ordem econômica constitucional. Primeira coisa que devemos ter em mente para qualquer assunto que a gente for estudar, seja no direito penal, seja no direito civil, seja no direito administrativo, etc. e tal, é entender o porquê daquele nome. A gente quer estudar direito previdenciário. O que é previdência? Previdência, preparação para a vida após a vida laboral. A etimologia da previdência é esse planejamento para o pós-vida laboral. Então, a gente tem que entender a nomenclatura, nos facilita bastante para o raciocínio daquele instituto, daqueles princípios. Primeira coisa que devemos ter em mente, e aí eu sempre coloco como primeiro ponto, é a etimologia da palavra. É muito importante a gente entender a etimologia da palavra. Por exemplo, quando a gente estuda controle de constitucionalidade lá no direito constitucional, né? O que é controle? O que é constitucionalidade? Se a gente não souber o que é constitucionalidade, a gente não consegue entender o que é controle. Constitucionalidade, compatibilidade de uma lei com a Constituição, um ato normativo. Controle é esse exercício de mútuo controle dos poderes. Então, a gente tem que ter essa noção básica do nome, da nomenclatura. E na ordem econômica funcional ocorre a mesma coisa. O que seria a ordem econômica funcional? Ordem significa conjunto de normas. Ordenamento jurídico. Quando a gente fala em ordenamento jurídico, a gente está trazendo à mente o quê? O conjunto de normas do direito. Ordem econômica já restringimos, é o conjunto de normas econômicas, ou de direito econômico, ou normas atinentes à economia. Constitucional porque está inserida essa ordem econômica no texto constitucional. Como eu falei para vocês, a Constituição brasileira não poderia deixar de dizer ou de falar sobre a ordem econômica, as normas da economia, etc. e tal. Então, quando a gente estuda a ordem econômica funcional, a ideia, eu coloco aí dessa primeira parte, é indicar os conceitos básicos de direito econômico, os princípios basilares de tal ramo jurídico da nossa analítica Constituição de 88. Em relação ao direito econômico, a primeira coisa que devemos ter em mente é que o direito econômico não é o direito da economia. Não podemos confundir direito econômico com o direito da economia ou economia. São situações completamente diferentes. Quando a gente fala em economia, a economia é um fenômeno da humanidade. O homem, desde que se tornou um ser pensável, um ser que raciocina, ele desenvolve atividade econômica. Ele vende coisas, faz negócio, ele troca mercadorias, ele adquire mercadorias, seja pela força, antigamente, seja pela força, seja de forma pacífica. O ser humano, desde que se tornou um ser que raciocina, desde a pré-história, ele é um ser que desenvolve atividade. Então, a economia é algo inerente à humanidade. Em qualquer microsociedade, se a gente visitar uma cidadezinha lá do interior da Islândia, com 300 habitantes, a gente vai ver alguma economia local. A gente vai ver um comércio, a gente vai ver pequenos artesãos. Se a gente comparar com Nova York, a gente vai ver já uma economia mais voluptuosa, mais pulsante. Então, seja onde houver ser humano, há economia. Para direito da economia, a gente está falando de, vamos dizer assim, normas jurídicas que tocam a economia. Por exemplo, regulação, organização bancária, atividade de petróleo, isso tudo é direito da economia de uma forma bastante genérica. Agora, o direito econômico é algo completamente diferente do que eu estou falando para vocês. Direito econômico não tem o objetivo de disciplinar a economia. Coloco aí, direito econômico tem o fim de disciplinar não a economia,
mas a intervenção do Estado na economia, que é algo bem distinto. Então, de cara, a gente pode definir o direito econômico como aquele ramo do direito que procura disciplinar ou organizar a intervenção do Estado na economia. O direito, como ciência humana, não pauta a economia. Não é o direito, não é o conjunto de leis e atos normativos que vai dizer como a economia ocorre. Vejam vocês que, no atual estágio do século XXI, gradativamente, a gente vê surgir novas atividades econômicas e novos comportamentos. Dá alguns exemplos que a gente vai falar ao longo do curso. E muita gente não tem mais carro, não tem mais automóvel próprio. Por quê? Hoje há uma facilidade com o transporte individual de passageiros, seja através do táxi, seja através da recente atividade de Uber, que no Brasil, se eu não me engano, começou a existir a partir lá de 2014, 2015. Isso é ontem, do ponto de vista histórico. Isso é muito recente. Vejam vocês que há alguns anos liga para as pessoas. Dificilmente um indivíduo liga para o outro. Oi, tudo bem? Como está? Como é que está a família? Aliás, hoje é até curioso, né? Quando alguém liga para outrem, ainda que seja o amigo, a pessoa que recebe a ligação acha até estranho, né? Alô, aconteceu alguma coisa? Porque perdeu-se o costume de ligar. Haja vista a facilidade de comunicação telemática, de WhatsApp, por exemplo. Eu falo WhatsApp porque é uma marca que se confunde praticamente com o produto, né? De comunicação de dados. E você tem outros, Signal, Telegram, etc. e tal. Então, hoje, as pessoas se comunicam basicamente por mensagem, pela facilidade. Quando muito significativo. Tá? Hoje, nós temos uma facilidade de ver filmes através de streamings, ou over the tops, como se chama, né? Esses canais, né? Tipo Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, que até hoje não se consegue definir o que são. Netflix é TV por assinatura? Netflix é um site? Você entra e baixa um filme? O que é o Netflix? Veja, o Netflix não é nem uma TV por assinatura, nem um site. Ele é um streaming, é uma plataforma. Seja qual for o nome, é uma atividade que surge naturalmente. E isso muda o comportamento das pessoas. Vejam vocês que hoje o mercado de cinemas está sofrendo uma grande crise. Porque o comportamento das pessoas mudou. O comportamento das pessoas hoje não é direcionado a ir ver filme no cinema. Hoje há um comportamento comum das pessoas verem filmes através de aplicativo. E a coisa mais comum que existe hoje nas famílias é você, por exemplo, ter uma família de 4 pessoas, né, e cada um estar vendo o seu próprio filme no seu celular. Ou seja, nem mais aquela interação de vamos sentar todos juntos para ver um filme existe mais. Pelo menos assim, em alguns lares. Então, vejam, só para dar 2 exemplos, que atividades econômicas surgem naturalmente, comportamentos surgem naturalmente. E eles não são pautados pelo direito. Muito pelo contrário. Essas atividades surgem sem que haja disciplina, sem que haja normatização, sem que haja definição. Por exemplo, o Uber. Quando o Uber surgiu, qual era a classificação do Uber? Serviço público? Serviço paralelo de táxi? Atividade privada? Era carona? Era o quê? Vejam, as pessoas não conseguem definir o que era o Uber, porque era uma atividade nova. E aí o Estado interveio. E a gente vai ver mais à frente, na questão regulatória, o problema de se lidar com atividades disruptivas, essas disrupções que mudam, né, o cenário, e o Estado aplicar normas antigas, ou seja, querer regular o Uber através das regras do táxi. Querer regular Netflix com as regras de TV por assinatura. Né? Enfim, olha o problema. Então, por que eu fiz essa volta toda que a gente vai voltar a esses tempos? Porque o direito econômico não pauta a economia. O objetivo do direito econômico não é disciplinar a economia. Como a economia será?
ou deve ser, como o indivíduo deve se comportar, mas disciplinar a intervenção do Estado na economia. Né? E por uma razão simples, que eu vou voltar a ela. Por quê? Então, o direito econômico busca disciplinar a intervenção do Estado na economia. Por uma razão simples, e guardem isso, né? Com todo o destaque possível. A atividade econômica é uma atividade do particular. Sempre foi, é e sempre será uma atividade do particular, porque é aquilo que eu falei desde a pré-história, realizar a atividade econômica é algo inerente à humanidade. O indivíduo quer realizar uma atividade, quer vender uma coisa, quer adquirir uma coisa, seja como consumidor, fornecedor. Todos nós estamos inseridos na atividade econômica, seja como fornecedor, seja como consumidor. Então, a atividade econômica é do particular. Então, não cabe ao Estado realizar a atividade econômica e pautar a atividade econômica. Mas, dentro de uma lógica do século XX, século XXI, cabe ao Estado regular a economia. Disciplinar a economia para que a economia não seja um cheque em branco. Para que a economia, para que a atividade econômica respeite outros direitos. O indivíduo pode realizar atividade econômica, mas não pode poluir o ambiente. Daí porque o artigo 170, vamos ver, protege o meio ambiente. O indivíduo pode realizar atividade econômica, mas ele não pode ferir a concorrência. O indivíduo pode realizar atividade econômica, mas ele não pode violar direitos trabalhistas mínimos. Daí a valorização do trabalho humano. O indivíduo pode realizar atividade econômica, mas ele não pode violar o consumidor. Ele tem que dar informação do produto, ele tem que dar garantia, ele tem que dar transparência a como aquele produto é formado. Né? Somente se for um produto perecível, como alimento, de onde vem, quando foi produzido, em que fazenda foi colhida, né? Em que área foi colhida, etc. E tal. Então, o Estado intervém na economia para proteger outros direitos. Se a atividade econômica é um direito do cidadão, a livre iniciativa, existem outros direitos que podem ser atingidos por essa economia. Daí porque o Estado tem que intervir. Isso, a grosso modo, seria uma regulação. A gente vai ver que nem sempre o Estado intervém na economia via regulação. Tá? Ele pode intervir via defesa da concorrência, ele pode intervir via normatização, né? Normatização mínima, etc. E tal. Então, vejam vocês que o direito econômico, naquela classificação tradicional, né, é uma coisa bem fora de moda, essa coisa de direito público, direito privado, mas, adotando a classificação tradicional, o direito econômico se insere muito mais na ideia de direito público do que na ideia de direito privado. E mesmo, né, tendo o direito econômico olhando, mesmo o direito econômico olhando para uma atividade tipicamente privada, que é a atividade econômica. Então, coloco aí, ó lá. O direito econômico se insere na ideia de direito público, apesar de, a todo momento, olhar para uma atividade tipicamente privada, que é a atividade econômica. Despeito de o seu material de trabalho ser uma atividade privada, o direito econômico é direito público, porque ele olha muito mais para o Estado. Como é que o Estado vai regular? Como o Estado vai disciplinar? Até que ponto o Estado pode ir? Né? O Estado exorbitou na regulação dessa atividade ou não? Então, o direito econômico, importante, regula a intervenção do Estado na economia, né? Se insere na ideia de direito público, e ele trabalha com basicamente duas características essenciais. Duas características essenciais. Primeiro, o direito econômico trabalha com interesses macroeconômicos. A partir dessa ideia, nós podemos, né, diferenciar o direito econômico do direito do consumidor, por exemplo. O direito econômico não está preocupado com o consumidor X e Y, com o consumidor fulano de tal. Isso, se uma prestadora de telefonia móvel colocou uma cláusula abusiva naquele contrato, né, o consumidor, o usuário de celular, ter as suas
vias comuns para reclamar através do PROCON, do Judiciário, tem as suas normas para utilizar, que é o direito do consumidor, Lei 8.078. O direito econômico não está preocupado com esse fulano de tal. Agora, a partir do momento que uma empresa de telecomunicação, telefonia móvel, coloca como cláusula genérica para todo e qualquer consumidor algo abusivo, o direito econômico, né, já passa a se preocupar, porque aí é um interesse macroeconômico. Macroeconômico. Se o bar não entregou a nota fiscal para o consumidor da bebida, ou não disse qual era o preço, ou o supermercado não colocou o preço lá do produto na prateleira, isso é o direito do consumidor que vai resolver. O direito econômico não se preocupa com interesses microeconômicos ou com questões individualizadas. O direito econômico tem uma preocupação macro, né? Algo maior, algo que atinge os consumidores, algo que atinge os trabalhadores, algo que atinge o meio ambiente de uma forma geral. Então, essa é a primeira característica básica do direito econômico. Trabalhar com interesses macroeconômicos. Não é qualquer interesse violado que chama a atenção no direito econômico. Segunda característica importantíssima do direito econômico, para a gente entender o que é o direito econômico inicialmente. Ele trabalha com multi-interesses antagônicos. Bom, eu coloquei aí multi-interesses, azul, né, destacado, né, de forma ampla, por uma razão. Normalmente, os conflitos que a gente visualiza, né, do direito civil, do direito penal, do próprio direito administrativo, né, são conflitos bilaterais de interesses. Um interesse versus outro. Até o direito constitucional, muitas vezes, lida com interesses bilaterais. Né? É o direito de intimidade versus o direito, né, à liberdade de imprensa. Até que ponto há liberdade de imprensa, até que ponto há direito à privacidade, né, intimidade. Né? O direito penal, né, a tutela jurídica protegida e a infração cometida por alguém que praticou o crime. Normalmente você tem uma bilateralidade. Ainda que a sociedade seja atingida, né, existe uma bilateralidade de interesses. Direito civil, mesma coisa. Direito do vizinho A em relação ao vizinho B, né, direito de vizinhança. A posse exercida por um e não por outro. Estão disputando a posse, estão disputando a propriedade. Né? Direito de herança, né? Quem é que herda, quem não herda, né, uma determinada propriedade. Né? A questão familiar, né, quem tem direito à pensão, quem é o alimentante versus o alimentando. Então, em regra, no direito, nos ramos do direito, a gente vê, né, interesses bilaterais antagônicos, ou seja, um contra outro. No direito econômico, eu me arrisco a dizer que os conflitos eles são multi-antagônicos. Há multi-interesses antagônicos. Normalmente, não há um só interesse, desculpa, normalmente não há só dois interesses antagônicos. Há 3, 4, 5. Uma mesma atividade econômica, um mesmo empreendimento econômico, ele pode violar o consumidor, ele pode violar, né, o meio ambiente, ele pode violar a concorrência, pode violar, né, a livre iniciativa, pode violar o trabalhador. Então, vejam que uma mesma atividade econômica, mesmo sendo lícita, ela pode lesar vários interesses. Então, é muito comum no direito econômico, é muito comum o direito econômico trabalhar com multi-interesses antagônicos. Um exemplo, né, famoso, já tem algum tempo, mas ainda é um bom exemplo para a gente entender isso, é a questão do código de barras nos produtos de supermercado. Antigamente, muito antigamente, os preços de produtos eles eram colocados em etiquetas. Cada produto recebia uma etiqueta em papel com preço. E depois o preço passou a ser na prateleira, né? Houve a substituição de preço de etiqueta por preço de prateleira e, posteriormente, houve a tecnologia do código de barras. Né? Hoje em dia, você pega o produto, passa lá no caixa eletrônico, seja com caixa humano, seja com caixa
né, eletrônico mesmo, robô, passa seu produto e paga. Hoje os produtos já têm na sua embalagem código de barra. Logo que surgiu a tecnologia do código de barra, principalmente, primeiro, quando substituiu, desculpa, o preço, etiqueta produto pelo preço de prateleira. Já houve um problema, porque vários etiquetadores foram demitidos. Né? A partir do momento que você não precisa, a cada produtinho, a cada pasta de dente, colocar lá o preço, a etiqueta do preço, não precisa mais do etiquetador. Então, uma série de trabalhadores foi demitida. Né? Vários trabalhadores foram demitidos. E, posteriormente, o código do preço de prateleira para o código de barras, vários microempreendimentos não tinham acesso àquela tecnologia. Não era qualquer produto que tinha código de barra, porque só alguns, vamos dizer assim, produtos conseguiam colocar na embalagem aquela tecnologia. Algumas empresas faziam esse serviço. Então, vejam, uma mudança, uma evolução na questão de preço de supermercado gerou problemas para o trabalhador, houve demissão de etiquetadores, e a Constituição fala em valorização do trabalho humano. Houve violação à concorrência, nem todos os supermercados tinham acesso àquela tecnologia. Né? Houve problema à concorrência, que alguns produtos tinham código de barras, outros não. Então, vejam, normalmente o direito econômico trabalha com multi-interesse, até agora a gente vai ver isso mais à frente. Tá? Outra, e aí eu coloco aí entre parênteses, o direito econômico talvez seja o direito mais próximo daquilo que a gente concebe como common law, né, ou direito norte-americano, direito costumeiro. Por quê? Ele é um direito concretista. O que quer dizer isso? O pouco de norma positivada que existe é baseada num caso passado. É baseada num precedente que foi julgado pelo CAD, que foi julgado pelo judiciário, por um problema concreto. Porque o Estado ele pensa nos problemas econômicos. Normalmente, a normatização, a positivação de normas vem depois. Acabei de dar o exemplo aí do WhatsApp, do Netflix. Ou seja, são normas que vieram depois da atividade consolidada. Ou seja, são situações que ocorrem, costume, situações que ocorrem na prática, que não há direito positivado, e muitos dos problemas são resolvidos por princípios, ponderação de interesses. Né? E aí a gente vê uma aproximação entre o direito econômico e o direito norte-americano, por exemplo, o direito da common law. É um direito baseado em precedentes fáticos e jurisprudenciais. Então, temos essa situação no direito econômico, tá? De maneira que ele se torna um direito diferente do que a gente costumeira direito público mesmo, ok?